A pálpebra é algo que influi muito na estética humana, porque envelhece muito a pessoa, às vezes dá mais idade do que ela realmente tem. Explica para mim o que é a blefaroplastia. A blefaroplastia. Plastia. Qual é o procedimento? Bléfaros é pálpebra em grego, então blefaroplastia é a retirada de pele e ou bolsas palpebrais. As bolsas palpebrais, nós nascemos com elas. Nós temos 2 em cima e 3 embaixo, porque elas dão proteção para o globo ocular para não haver batidas contra a órbita. Então, as técnicas hoje nós podemos utilizar, por exemplo, o laser. Existe um corte, hoje fazemos, no caso da pálpebra inferior, talvez não precise mais ser feito o corte fora. É feito um corte por dentro, na conjuntiva, essa bolsa sai, o próprio laser queima essa bolsa, e no caso de pequenas flacidezes é feito um peeling a laser para a contração da pele. E a pálpebra superior é feita uma retirada de um fuso de pele. Esse aspecto envelhecido da pele é o tecido que envelhece ou é só acúmulo de É gordura? um envelhecimento que acontece, né, ao longo dos anos. Isso depende da genética também, mas é basicamente pela desidratação da pele e a falta da maturação de colágeno. Uma boa pergunta também, até que ponto o fator genético ele influi no envelhecimento de uma pessoa? Por exemplo, meu pai tem 70 anos, é uma pessoa de aspecto muito saudável, muito jovem, mas se eu não tiver hábitos como os que ele teve, se eu não vou envelhecer também, eu vou envelhecer mais que ele. A genética influi em todos os aspectos. Ela influi em relação a quando que as suas proteínas vão se desnaturar e então, a sua pele apresenta uma menor espessura, uma menor hidratação e etc. Ela influi, por exemplo, na posição dos órgãos, ela influi na posição das bolsas, ela influi na fixação dos tecidos faciais para se saber em que momento a gravidade vai agir sobre esses tecidos e vai fazer com que eles desçam. Ela influi em todos os aspectos. Então ela é preponderante, então. Ela é básica. Ela influi, por exemplo, na calvície. De acordo com a genética que você vai ter uma mama maior ou menor, de acordo com a genética que nós temos algumas malformações, não todas. Nesse ponto é possível dizer que existem pessoas geneticamente privilegiadas? Ah, claro, com certeza. Porque existem doenças, inclusive, que crianças de 10 anos têm a aparência de 60, né? Certo. Agora, eu acredito também, mais do que na genética, eu acredito em cultura, sabe? Eu acredito em pessoas que saibam de métodos, eu acredito em pessoas que se cuidem, pessoas que não tomam sol desregradamente. Hábitos pessoas, saudáveis. claro, pessoas que se alimentam bem, que caminham, que têm uma vida saudável, apesar de todo o estresse. Mas pessoas que sabem que, se você também fizer a sua parte, a coisa também funciona. Não só a genética, ela é importante, mas hoje em dia ela não é a mais importante, talvez. Agora vamos falar de rugas, que é um terror das mulheres e homens. Qual é o procedimento da cirurgia plástica atualmente e quais são os tratamentos? O que existe de mais avançado, mais moderno no tratamento de rugas, doutor? Olha, há 10 anos atrás, a cirurgia da face para rugas, ela estava num local, era impossível se imaginar alguma coisa melhor do que aquilo. As incisões muito bem escondidas na região do cabelo, na frente da orelha, contornando o lóbulo, etc. Com o passar dos anos, nós vimos que existem tecnologias que auxiliam nesse trabalho. Então, o que há de mais moderno hoje em dia são as cirurgias videoendoscópicas, onde são feitos trabalhos por descolamento da face através de microcâmeras, são introduzidos pela região da testa, portanto, aquelas cirurgias que eram feitos cortes de um lado ao outro, que é evidente que, dependendo do serviço ou até do caso, pode ser ainda utilizado, mas a videoendoscopia superou isso daí. Então fazemos o mesmo trabalho, talvez com uma qualidade um pouco melhor, sem os cortes tão extensos. Em relação a rugas mesmo, a qualidade da pele, nós temos os peelings químicos mais elaborados, como o Exoderm ou peelings de fenol menos agressivos, e a grande vedete dos anos 90, que foi o laser. Os lasers eles têm uma capacidade de explosão das células da epiderme e de contração da molécula do colágeno. Então, temos o peeling a laser de CO2, de gás carbônico, e ele faz um trabalho de contração da molécula do colágeno e da esfoliação profunda da pele. Basicamente, o peeling, o que é? Uma raspagem do tecido velho, do tecido morto? O que é? O peeling, na verdade, é esfoliação, né? É descamação. Certo. Agora, hoje em dia nós temos o laser que faz um peeling também. Ele esfolia e ele condensa o colágeno. Certo. Nós temos os peelings químicos que fazem um trabalho parecido e temos os peelings mecânicos ainda, que são os mais antigos. São feitos lixamentos e tudo, sempre na procura de uma agressão para a pele, para que haja, por isso, uma estimulação da produção de colágeno. Então a pele apresenta uma fixação melhor
e um aspecto mais rejuvenescido também. Rejuvenescimento facial. Tenho visto ultimamente muitos produtos à base de vitamina C. Vitamina C pura, às vezes. Qual é a relação entre a vitamina C e o rejuvenescimento da pele? A vitamina C, ela tem uma ação de fotoproteção discreta, ela tem uma discreta estimulação da produção de colágeno também, e ela é um anti-radicais livres. Ou seja, os radicais livres, eles são fruto da ação do oxigênio no tecido. E o depósito dos radicais livres, eles levam ao envelhecimento tecidual. Então, a vitamina C, ela combate, pelo menos em parte, esse tipo de ação. E principalmente quando ela é associada aos ácidos, à família do ácido retinóico e também à família do ácido glicólico, que na verdade estimulam também o colágeno e dão um aspecto melhor à pele. Né? A cirurgia plástica abdominal, os homens, principalmente os homens e as mulheres também, mas se preocupam muito com a barriga depois dos 30, ou gente que tem barriga muito nova às vezes. É possível você perder uma barriga só através da cirurgia? Uma mágica, digamos assim. Você tem que ver, você tem que avaliar o caso. Se o paciente está em sobrepeso, primeira coisa é perder o peso. Quer dizer, você tem que fazer uma dieta para chegar a um peso ideal e o que sobra realmente de gordura localizada a gente vai tratar. Ou só com uma lipoaspiração ou a retirada associada à lipoaspiração de pele. Se você tem, por exemplo, no caso das mulheres, né, uma gravidez, 2 gravidezes, você tem uma alteração da parede muscular também, então você tem que fazer um corte, né, na região do biquíni, é feito um descolamento da pele e da gordura, é feito um tratamento da musculatura abdominal e posteriormente é feita a retirada do excesso de pele, a confecção de um novo umbigo, etc. Isso tem que ser discutido muito com a pessoa, porque tem pessoas que acham que pequenas cicatrizes vão resolver um problema de um excesso grande de pele, e não é verdade, não. Você tem que analisar, discutir e propor. Se a pessoa não está disposta a arcar com uma cicatriz arqueada de um lado a outro da barriga para o resto da vida, não opere. Porque as cicatrizes elas não desaparecem, não existem tratamentos ainda para evitar que elas apareçam. Nós temos bons fios cirúrgicos, nós temos colas agora para se suturar aquela região, mas a cicatriz não vai embora não. Mas a cicatriz ela é bem abaixo, perto dos pelos pubianos, tem como esconder? Não, ela é bem abaixo e ela é colocada nas pregas naturais da pele. Quando a gente senta, você nota aquelas pregas, você percebe exatamente até onde aquela prega vai e a cicatriz caminha exatamente nesse sentido. Se você faz o contrário, se você faz, por exemplo, uma cicatriz diferente da direção das pregas, essa cicatriz fica mais evidente. Né? Então vamos deixar bem claro aqui, um sujeito que faz uma cirurgia de abdômen, ele tinha sobrepeso, ele fez uma dieta, se habilitou, aí fez a cirurgia. Depois da operação ele continua comendo tudo do mesmo jeito, comendo mal, se alimentando, engordando. Não vai adiantar nada, né? Ele vai perder o trabalho dele e ainda ganha a cicatriz. Tá. Vai perder o dinheiro da cirurgia também. Principalmente. Agora, ele tem que passar por um protocolo antes da cirurgia. Ele tem que ser orientado em relação a isso e depois da cirurgia ele tem que passar também para um acompanhamento de um nutricionista ou um médico nutrólogo ou mesmo do cirurgião plástico que fez a cirurgia. Ele tem que ser orientado em relação a exercícios físicos e uma alimentação balanceada.